Boa tarde. Eu gostaria de anunciar que, enfim, estamos quase a aproximar-nos do fim, mas estamos ainda um ponto alto no nosso programa, que é a intervenção final do nosso colóquio, que está a cargo do anterior Presidente do Tribunal de Contas, todos conhecem, Presidente do Tribunal de Contas, Guilherme de Oliveira Martins, no período de 2005 a 2015, e que, enfim, desde então tem continuado, felizmente, a colaborar com o Tribunal nas mais diversas iniciativas. E, portanto, gostaria de agradecer ao Sr. Presidente Guilherme de Oliveira Martins esta disponibilidade. Está sempre disponível para colaborar em todas as ações, como sempre, e por isso não poderia deixar de o reconhecer aqui publicamente. Logo seguidamente vai desenvolver-se, digamos assim, a sessão de encerramento como previsto, com breves intervenções e, portanto, peço agora a vossa atenção, então, para ouvirmos o Sr. Presidente Guilherme de Oliveira Martins. Sr. Presidente, é a palavra. Senhora Presidente do Tribunal de Contas, senhoras e senhores conselheiros, Excellences, chers amis, procurarei ser breve, mas não posso deixar de começar por agradecer o honroso convite para aqui estar convosco neste tema fundamental, desafios da governação financeira pública. Se dúvidas houvesse, todas as reflexões que aqui foram produzidas, as novas questões que foram suscitadas, representam a demonstração da importância deste tema para a democracia. Estamos a falar das instituições, estamos a falar da democracia e estamos no coração do sistema constitucional. Tenho o gosto, neste momento, de presidir na Assembleia da República a comissão que celebra os 200 anos do constitucionalismo em Portugal. E, ao falar de 200 anos do constitucionalismo em Portugal, Revolução Liberal de 1820 e aprovação em setembro de 1822 da primeira Constituição portuguesa baseada numa lógica democrática. Se o recordo, é para exprimir o meu empenhamento, a minha reflexão, e isso esteve presente em todos os momentos desta iniciativa, uma vez que falamos de desafios da governação financeira pública, falamos da defesa e salvaguarda dos interesses gerais e falamos ainda da preservação daquilo que é a ideia de soberania popular, soberania democrática. Estamos no coração do sistema constitucional quando falamos do exercício das funções de instituições como os tribunais de contas. Não há separação e interdependência de poderes sem a consideração dos poderes financeiros públicos. Se recordarmos,
a Revolução Inglesa, a Revolução Americana e a Revolução Francesa, bem compreendemos que são os poderes financeiros que pesam significativamente a partir de uma ideia fundamental. O cidadão é contribuinte. E sendo o cidadão contribuinte, é indispensável que a legitimidade da democracia se baseie na salvaguarda da importância da cidadania global. Cidadania política, económica, social e cultural. É, pois, a questão democrática que está em causa. E falar de democracia é falar do primado da lei. Rule of law. É falar da necessidade de termos regras claras, acessíveis ao cidadão comum, proteção da esfera individual, legitimidade do voto, importância do procedimento completado com a legitimidade do exercício. Não há legitimidade constitucional, não há legitimidade democrática sem o reconhecimento de que a legitimidade envolve não apenas a escolha, mas simultaneamente também o modo como a governação é exercida. 4 características fundamentais do Estado de Direito, 4 características fundamentais do Estado baseado na soberania dos cidadãos. Primeiro, primado da lei. Primado da lei exatamente como encontramos em toda a reflexão filosófica, designadamente quando Immanuel Kant, e muito se tem falado da sua cidade e do esquecimento relativamente à importância da sua cidade. Immanuel Kant, ao ligar não apenas ao reconhecimento individual, mas simultaneamente a projetar esse respeito da singularidade na ideia de paz entre as nações, de paz entre os povos. E é por isso que hoje, ao falarmos da democracia centrada na legitimidade da lei, no primado da lei, temos de considerar a legitimidade da origem e a legitimidade do exercício. Quando, em 1688-89, a gloriosa Revolução Britânica procurou levar à prática aquilo que já em 1215 estava reconhecido na Magna Carta Libertatum, em 1688 dizia, é o princípio de que no taxation without representation, não há tributação sem representação. E o cidadão na sua dignidade, é simultaneamente o cidadão que paga impostos, mas também o cidadão que pede responsabilidades e que assume responsabilidades. Eis porque a democracia não é um sistema de legitimação formal. Não. A democracia é um sistema de valores. E sendo um sistema de valores,
falar de liberdade, igualdade e fraternidade não é falar de realidades abstratas, é falar de realidades concretas que dizem respeito a algo de muito premente, muito atual, que a cidadania financeira reconhece antes de tudo. Não esqueço. Tanta reflexão filosófica em torno da ideia da democracia e o reconhecimento de que tudo começa nas consequências da democracia financeira, da cidadania dos contribuintes. Mas, se temos o primado da lei, a legitimidade da origem, a legitimidade do exercício, temos também o reconhecimento da justiça como valor, justiça distributiva horizontal, justiça distributiva que tenha em consideração o equilíbrio relativamente às responsabilidades e aos meios de que dispomos na sociedade, mas simultaneamente também a equidade intergeracional, a percepção de que não estamos sós. Além dos nossos contemporâneos, não podemos esquecer aqueles que nos vão suceder, as próximas gerações. E hoje, ao falarmos de sustentabilidade financeira, ao falarmos de sustentabilidade social e económica, nós falamos da necessidade dessa equidade intergeracional, que significa, no fundo, assegurar, garantir que não gastamos ilegitimamente os recursos que temos de reservar para as gerações futuras, designadamente no domínio ambiental, designadamente no domínio das ameaças perante as quais nos encontramos ao falar da nossa relação com a natureza, designadamente o aquecimento global, que é um elemento que não pode deixar de ser aqui lembrado em nome dessa equidade intergeracional, que significa uma distribuição equilibrada, não apenas relativamente àqueles que estão mais próximos de nós, às gerações contemporâneas, mas também às gerações futuras. Democracia liberal. Esta expressão obriga-nos a alguma cautela para não confundir a democracia liberal das origens, a democracia liberal que se baseia na autonomia e na singularidade individual, no respeito dos direitos fundamentais, na compreensão de que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Democracia liberal para vos dar conta de que não há democracia iliberal. Democracia iliberal é uma contradição nos termos. E ao não reconhecimento dos direitos fundamentais e ao não reconhecimento da autonomia, da singularidade cidadã. Em Portugal, não podemos esquecer a lição dos nossos maiores, como Alexandre Herculano. Alexandre Herculano foi o fundador da moderna historiografia portuguesa, mas mais do que isso, foi alguém que assentou o seu pensamento no respeito da singularidade, no respeito da individualidade dos direitos e liberdades fundamentais. Eis porque a sociedade em que vivemos e a sociedade que pretendemos construir é uma sociedade que não pode deixar-se
arrastar apenas pela lógica mercantil. Não. Apenas pela lógica do mérito de curto prazo. Não. A sociedade que pretendemos construir é uma sociedade assente na dignidade do trabalho, na dignidade da responsabilidade, medida que permite a universalidade dos direitos fundamentais. Eis porque não há democracia iliberal. Democracia é um regime de valores assente na dignidade humana e no respeito da singularidade. O Tribunal de Contas, em Portugal, participa num sistema complexo e articulado, mas sistema em que o Tribunal de Contas é cabeça, é órgão supremo da função jurisdicional. E este órgão supremo da função jurisdicional corresponde a uma lógica complexa e completa. Por que é que digo isto? Exatamente para deixar claro que na lógica da separação e interdependência de poderes que nós encontramos na nossa primeira Constituição, a Constituição de 1822. Essa separação e interdependência de poderes assenta no Legislativo, no Executivo, no Judicial. E o Tribunal de Contas, hoje, numa história extremamente rica que me permito naturalmente realçar, foi-se afirmando e reafirmando como Tribunal Supremo, verdadeiro órgão da função jurisdicional. Esta função jurisdicional, correspondendo ao Tribunal de Contas e à jurisdição de contas, tem que ser vista entre nós, como tivemos a oportunidade, aliás, de ver durante a tarde, relativamente às intervenções que tivemos o gosto de ouvir, a articulação dinâmica relativamente a outros meios e outros sistemas de controlo. O controlo interno e o controlo externo. Mas mais do que isso, além do controlo externo e do controlo interno, a necessidade de garantir que o Tribunal de Contas, que a jurisdição de contas, na sua diversidade e na sua complexidade, que bem conhecem e que eu aqui, naturalmente, não vou desenvolver, o Tribunal de Contas articula-se com meios efetivos de disciplina financeira e orçamental. E esta disciplina financeira e orçamental não é formal, é substantiva. E sendo substantiva, é uma disciplina que se articula, antes de mais, com o Parlamento. Tive o gosto, já há cerca de 2 décadas, de propor no Parlamento a necessidade de uma unidade técnica de apoio orçamental, a UTAL. Ela está criada. Tem virtualidades que não estão inteiramente aproveitadas. Mas devo referir que o Parlamento, o Poder Legislativo, só exerce plenamente as suas funções se puder conhecer cada vez melhor as consequências de uma decisão em termos financeiros e orçamentais, no curto, no médio e no longo prazo. Esta é a ideia que presidiu à necessidade de criar uma unidade técnica de apoio orçamental. Para quê? Para permitir que as decisões do Parlamento, e são decisões cruciais em matéria financeira, sejam tomadas, sejam adotadas com pleno conhecimento
relativamente às suas consequências no curto e no longo prazo, para as gerações contemporâneas e em nome da equidade intergeracional. E se falo do Parlamento, falo naturalmente da necessidade que temos de cumprir cada vez mais e cada vez melhor a Lei de Enquadramento Orçamental. A Lei de Enquadramento Orçamental é, em parte significativa, Constituição material. Faz parte de um conjunto de regras que permitem, afinal, garantir que a separação e interdependência de poderes seja real e seja cada vez mais efetiva e cada vez melhor, função de disciplina e de justiça. Falo da UTAU e recordo, uma vez que também participei na origem desse órgão, recordo a importância do Conselho de Finanças Públicas. Em termos de direito comparado, o Conselho de Finanças Públicas é uma instituição de importância indiscutível. Muitas vezes se me perguntava, ao exercer na altura as funções de Presidente do Tribunal, mas não significa, afinal, esvaziar os poderes do Tribunal? E eu dizia, pelo contrário. Pelo contrário. Preservar as funções jurisdicionais do Tribunal. Articular estas funções jurisdicionais relativamente a toda a componente técnica que permite, afinal, que este triângulo, Tribunal de Contas, Parlamento através da UTAU, Conselho de Finanças Públicas, pode garantir plenamente a cidadania financeira, a cidadania orçamental e a cidadania fiscal. Não há justiça na distribuição dos recursos. Não há justiça na adequada utilização dos mesmos se não houver uma tomada de consciência plena de tudo aquilo que corresponde à sequência natural de qualquer decisão. Não esqueço, quando terminou a intervenção em Portugal do Fundo Monetário Internacional, do Banco Central Europeu e da Comissão Europeia, a quando da crise financeira, um alto representante do Fundo Monetário Internacional teve a oportunidade de me dizer, quando cheguei a Portugal, julguei que o Tribunal de Contas era mais formal do que substantivo. Hoje, reconheço que sem o Tribunal de Contas não tínhamos atingido, do modo como atingimos, os objetivos relativamente a esse momento difícil da nossa vida económica, financeira e orçamental. Percebem que foi com alegria que verifiquei este reconhecimento, o mesmo reconhecimento que anos antes o meu querido e saudoso amigo Felipe Séguin disse: a lógica do Tribunal de Contas, a importância do Tribunal de Contas e da sua organização é crucial como peça da democracia, como fator de afirmação plena da democracia baseada na cidadania, baseada na responsabilidade, baseada na equidade entre gerações. É por isso indispensável um cuidado especial no cumprimento escrupuloso da Lei de Enquadramento Orçamental, de cumprimento escrupuloso daquilo que são os aspectos ligados à autorização, às autorizações para cobrar receitas e realizar despesas, mas simultaneamente também cumprir com o escrúpulo redobrado a execução orçamental que cabe à esfera do governo. Não é correto que
continuemos a ter déficits relativamente à existência de decretos de execução orçamental, sistemas concretos de execução orçamental. O edifício financeiro e orçamental obriga necessariamente a que conheçamos não apenas a autorização parlamentar, a autorização que é a autorização mais substantiva e mais forte, como conhecemos, mas simultaneamente também os poderes dos executivos. E o poder do executivo é, antes de mais, exclusivo na iniciativa orçamental, iniciativa original orçamental. As alterações, como bem sabemos, podem ser feitas pelo Parlamento e pelos deputados, e simultaneamente a execução orçamental. E a execução orçamental obriga a que, para cumprirmos escrupulosamente a lei de enquadramento orçamental, haja transparência também no modo como se executa o orçamento. Transparência como se autoriza, transparência como se executa. Não vos vou amassar mais. Compreendem que estas reflexões significam que estamos no coração da vida constitucional de um país. Na vida constitucional do Estado de Direito. Não há Estado de Direito sem tribunais de contas fortes. Não há Estado de Direito sem tribunais de contas eficazes. Não há Estados de Direito sem transparência. Transparência na autorização das receitas, na realização das despesas, no respectivo controlo e, sobretudo, na compreensão de que, afinal, é a dimensão que levou os revolucionários de 1820 em Portugal a mudarem o paradigma e a dizerem, a partir de hoje, a soberania é a soberania que reside nos povos, é a soberania que reside em a nação. Isto significa a soberania que reside nos cidadãos. E esta questão é crucial. É isto que distingue a democracia liberal e a democracia iliberal. É isto que distingue, afinal, a democracia baseada na cidadania e a democracia encarada como mecanismo formal. Não. A democracia não é um mecanismo formal. A democracia é um sistema de valores. Valores humanos, centrados na dignidade humana, na liberdade, nos direitos fundamentais. É isto, verdadeiramente, que está em causa. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente Guilherme de Oliveira Martins, pelas mensagens e palavras que nos dirigiu, que são de uma grande riqueza, para nos ajudar também a encontrar sempre um fio, uma linha de rumo no nosso pensamento neste domínio das finanças públicas e da sua inserção no quadro da estrutura do Estado. Eu gostaria só de lembrar que estes colóquios começaram na presidência do Sr. Presidente Oliveira Martins, enfim, depois foram mantidos na presidência do Presidente Vítor Caldeira, e depois da pandemia aqui estamos novamente, enfim, como eu gosto de dizer, são eternos, não é? Não terão fim. Muito bem, muito obrigado mais uma vez, Sr. Presidente Oliveira Martins, e vamos dar início às palavras finais, que são sobretudo palavras de agradecimento, e começando a Sra. Procuradora-Geral junto do Tribunal de Contas francês vai ter dentro de 10, 15 minutos de partir para o aeroporto, e vou inverter aqui um pouco a ordem que estava prevista, dando a palavra à Sra. Procuradora-Geral. Sem a palavra, Sra. Procuradora. Merci. Merci. Monsieur le Président du Tribunal des Contas du Portugal, cher José Tavares, Monsieur d'Oliveira Martins, Monsieur le professeur Michel Bouvier,
Monsieur le professeur Eduardo Paz Ferreira, Mesdames et Messieurs. Si l'on considère, comme je vous le propose de le faire ici, que la notion de gouvernance financière publique englobe l'ensemble des principes, règles, normes, processus, structures et acteurs intervenant dans la gestion des recettes, des dépenses et des biens des organismes du secteur public entendus au sens large, incluant donc l'État, les collectivités locales, les établissements publics de toute nature ainsi que les organismes de droit privé chargés de missions de service public ou contrôlés par des personnes morales de droit public. Si donc vous me suivez dans cette définition large de la gouvernance financière publique et s'il faut, comme nous y invite ce colloque international, en envisager les grands enjeux, alors vous ne m'en voudrez pas de prendre un peu de hauteur, de cette hauteur qui sied aux conclusions des grands colloques, une hauteur qui sied à ceux qui voient loin, comme ces marins intrépides qui, à partir de Lisbonne, ont exploré la planète. Évoquer les grands enjeux, c'est d'abord évoquer les finalités de la gouvernance financière. Il convient sans doute de distinguer selon les États et les sociétés d'une part et selon l'époque d'autre part. Si l'objectif de la gouvernance financière publique est de financer et de gérer les actions incombant avant tout à l'État ainsi qu'à ses démembrements, cet objectif d'efficacité, financer au mieux et gérer de la façon la plus efficace tout en dépensant le moins possible, est soumis à une finalité supérieure qui est la poursuite de l'intérêt général, la recherche du bien collectif, la quête d'une forme de justice, y compris en matière financière, l'ensemble se traduisant par la confiance des citoyens en la gestion publique. Sans cette confiance, aucune démocratie ne saurait durablement fonctionner. Les finalités de la gouvernance financière qui se cristallisent par l'existence d'un ordre public financier recoupent en vérité celles de l'État démocratique lui-même, et c'est heureux puisque la gouvernance financière doit être au service de celui-ci. Vous voyez, Monsieur le Président, à quel point nos propos se rejoignent. Et cette confiance des citoyens n'est pas quelque chose d'abstrait. Elle se traduit par des principes concrets qu'en France, les rédacteurs de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 avaient parfaitement perçus et qui sont inspirés de cette philosophie des Lumières évoquée tout à l'heure par Madame Maria d'Oliveira Martins à propos de la justice de la dépense publique. Il n'est pas un hasard que les dispositions concernant nos finances publiques, les articles 12 à 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et centralement les articles 13 à 15, s'insèrent dans la continuité de règles générales d'une part, et ont été écrits dans cet ordre précis d'autre part. Je résume. Pour protéger la démocratie et les droits de l'homme, il faut une force publique. Selon l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Cette force publique doit être financée par une contribution, ce que dit l'article 13. Cette contribution est soumise au principe de consentement à l'impôt et de suivi démocratique des dépenses, comme le dit l'article 14. Michel Bouvier a justement souligné l'actualité de cette question du consentement à l'impôt. Surtout, nous dit l'article 15, la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration, ce qui assoit la nécessité de contrôle sur la gestion publique et l'engagement de la responsabilité des gestionnaires publics. Et enfin, l'article 16 proclame la séparation des pouvoirs qui s'applique d'une manière générale en matière de gouvernance financière. Contrôle et sanctions doivent donc relever de structures au minimum autonomes, au mieux indépendantes, et nous voici arrivés au positionnement et aux missions des cours des comptes, organismes indépendants de contrôle externe et de sanctions contentieuses.
Ce sont donc toutes ces bases philosophiques et politiques qui doivent guider nos esprits lorsqu'il s'agit d'appréhender les grands enjeux de la gouvernance financière publique. Ensuite, évoquer les grands enjeux doit conduire à les hiérarchiser en fonction de leur importance et de leur temporalité différente. Le colloque d'aujourd'hui a mis en évidence certains des grands enjeux de la gouvernance financière publique contemporaine, qu'il s'agisse des finances locales, du financement de la justice sociale ou encore de l'appréhension des risques par les organes de contrôle. Je n'y reviens pas. Je vous propose en revanche de m'attarder quelques instants sur le facteur temps et son importance dans la bonne gouvernance financière publique. Le temps est un élément important dans l'action publique et donc dans la gouvernance financière publique. Car les finances publiques, disciplines au carrefour de plusieurs sciences humaines, le droit, l'économie et les sciences politiques, sont particulièrement sensibles au temps. Il suffit de rappeler quelques notions importantes pour s'en persuader, comme le principe d'annualité budgétaire ou le rattachement des charges à l'exercice en comptabilité. Mais si l'on veut revenir sur les grands enjeux du moment, c'est surtout la question du temps long qui me semble se poser avec acuité aujourd'hui. En gouvernance financière comme en gouvernance générale des affaires publiques, nous souffrons souvent d'une insuffisante prise en compte du temps long dans la décision. Le rôle des cours des comptes est notamment de réintégrer les exigences du temps long. Ainsi, la Cour française a-t-elle pu rappeler dans le cadre de la crise Covid que, je cite, « assurer la soutenabilité des finances publiques est un enjeu de souveraineté et qu'au vu de la dégradation sans précédent des finances publiques, la Cour estime souhaitable une stratégie de finances publiques qui allierait renforcement de la croissance et réduction progressive du déficit public. » L'endettement, parfois nécessaire, souvent opportun, doit néanmoins tenir compte de ses implications de long terme, car toute dette doit être remboursée d'une façon ou d'une autre. Par ailleurs, je ne peux que rappeler l'idée populaire en finances publiques selon laquelle il y a des dépenses publiques, il faut les couvrir. Au-delà de cette célèbre formule de Gaston Gèze, l'un des fondateurs de la science financière en France au début du XXe siècle, c'est assez précisément le raisonnement suivi par les rédacteurs de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que j'évoquais à l'instant. Or, on feint d'oublier que si l'action publique doit être financée, l'inaction doit également l'être, même si c'est souvent bien plus tard, parfois même trop tard. Car l'inaction a souvent un coût que l'on ne mesure que longtemps après, et je voudrais à cet égard évoquer quelques exemples. Économiser dans la lutte contre la fraude sociale finit par abîmer l'adhésion même de la société aux instruments de redistribution et peut ainsi fragiliser non seulement leur financement à moyen terme, mais leur existence à long terme. Renoncer à recouvrer des amendes de faible montant au motif que le coût du recouvrement serait élevé finit par avoir un coût social parce que les incivilités ne seront plus punies. Le court-termisme en finance constitue souvent un manque de prévoyance dont les conséquences peuvent être coûteuses, voire désastreuses. Le sous-investissement dans les réseaux accroît les risques d'accidents ou de pénurie. Quant aux économies réfléchies en matière de défense nationale, elles sont difficilement rattrapables dans un temps court lorsque soudainement montent les périls. Ou pensons à l'imprévoyance en matière de santé ou d'écologie et leurs externalités qui, tôt ou tard, auront des conséquences financières et même des conséquences directes sur l'être humain. Dans un domaine que connaissent bien les cours des comptes, quelle est la bonne temporalité des contrôles en matière financière? Quel est le bon équilibre entre liberté de gestion et encadrement juridique de cette gestion publique? Comment concilier à terme performance et régularité? Dans ce cadre, quel doit être l'équilibre entre contrôle a priori et a posteriori s'exerçant sur la gestion publique? Là aussi, trop négliger les mécanismes de contrôle a priori peut avoir à terme un coût pour le système et pour la confiance des citoyens à travers l'accroissement des irrégularités formelles et même l'accentuation du risque pénal. Un allègement des contrôles en amont
entraînera ainsi la nécessité de compenser ces effets par des contrôles renforcés en aval, ainsi que par des sanctions efficaces dont la crédibilité doit permettre d'obtenir en amont un effet sur le comportement des agents publics. En France, la réforme de la responsabilité des gestionnaires publics, qui vient de faire l'objet d'une ordonnance, confère désormais à la Cour des comptes ses pouvoirs de sanction effectifs. Voilà, ordonnance qui fait suite aux recommandations de la revue des pairs par la Cour des comptes portugaise. Pour finir, je voudrais de nouveau me référer à Gaston Gès qui a écrit il y a un siècle avant nous, que je cite, « Un exposé satisfaisant des problèmes de sciences des finances suppose une étude approfondie des théories générales et des principes, ainsi qu'une connaissance aussi parfaite que possible de la technique financière dans le plus grand nombre possible de pays, aux différentes époques de leur histoire. Je remercie les concepteurs du colloque de Lisbonne d'avoir contribué à poursuivre cet objectif qui conserve toute son actualité et je vous remercie de votre attention. Muito bem, para umas palavras finais, vou dar a palavra ao Sr. Professor Eduardo Paz Ferreira. Sr. Professor, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho a consciência bastante pesada, porque contribuí para a derrapagem do colóquio e, portanto, vou tentar ver se me podem perdoar alguns pecados, reduzindo a minha intervenção realmente a uma intervenção de minimis. E aquilo que queria dizer basicamente é que estou encantado com a capacidade das pessoas para resistirem durante este longuíssimo dia. Não foi fácil, por vezes, para muitos de nós, para mim, mas foi seguramente muito interessante. E foi também muito curioso, eu de manhã expressei algumas dúvidas sobre se a variedade de temas era uma boa ideia, acho que acabou por funcionar muito bem. Ouvimos intervenções muito interessantes, saímos daqui muito mais informados e, portanto, queria agradecer imenso aos nossos amigos franceses, em particular ao Michel e à Marie-Christine, que lá está, o terem vindo até nós mais uma vez e deixar, pela minha parte, expressa a esperança que continuemos, mas estou seguro que o Presidente José Tavares se junta a mim nessa esperança. E, portanto, ainda ver-nos-emos em breve. As finanças públicas, se calhar, já não serão o que são hoje, ou serão melhores ou piores, a pergunta sem resposta. E, portanto, agradeço-vos a todos, renovo o meu pedido de desculpas e um bom fim de tarde para todos. Muito obrigado. E agora o Sr. Professor Michel Louvier tem a palavra, por favor. Merci beaucoup. Bien, écoutez, je pense que nous serons tous d'accord pour dire que aujourd'hui nous avons à la fois tous les ingrédients pour faire de bonnes finances publiques, en tout cas pour bâtir un beau modèle de finances publiques adapté à la réalité contemporaine et à la réalité à venir. Je veux dire par là que nous avons en fait développé tous les concepts, ou presque,
et toutes les techniques, ou presque, qui peuvent nous permettre de rebâtir ou d'améliorer ou de réformer, en tout cas d'adapter, de mettre en phase notre système financier public avec le monde qui est en train de se développer aujourd'hui dans le contexte d'incertitude et de danger dont j'ai parlé tout à l'heure ce matin. Je crois que, en fait, la confiance envers les finances publiques, elle est essentielle. Et je suis absolument d'accord avec ce qu'a dit Guilherme d'Oliveira, ce qu'il a d'ailleurs parfaitement dit, Guilherme d'Oliveira Martins, dans son magnifique allocution. Je suis parfaitement d'accord avec lui. Il nous faut rendre les finances publiques leur légitimité, parce que les finances publiques sont également la base de la légitimité de la démocratie et du bien-être dans un pays. Je crois qu'il faut que nous soyons vigilants par rapport à, non pas la transparence des finances publiques, c'est un fait, nous en sommes tous d'accord, mais beaucoup plus vigilants que nous le sommes par rapport à l'utilisation des deniers publics, de l'argent public, c'est-à-dire de l'argent des impôts des citoyens. Je veux dire par là que nous ne sommes pas suffisamment attentifs à la prise de décision concernant l'utilisation de l'argent public. Je veux dire par là que nous sommes dans une situation dangereuse au niveau international. Non pas seulement parce qu'il y a un conflit affreux en ce moment en Ukraine, mais aussi parce qu'il y a des conflits un peu partout que nous avons peut-être oubliés. Nous sommes sur une sorte de volcan qui pourrait bien nous exterminer les uns et les autres. Et ce volcan, nous l'alimentons avec quoi? Nous l'alimentons avec de l'argent public. Parce que, vous le savez bien, nous sommes en train de nous demander comment faire pour redévelopper l'armement ici, redévelopper l'armement là. C'est affreux, je trouve, c'est suicidaire. Ce n'est pas une politique humaine que nous sommes en train de vivre. Et ça, eh bien, ce sont les finances publiques qui financent tout ça. C'est l'argent de nos impôts. Donc, par conséquent, je crois qu'un grand débat sur ce sujet-là doit être proposé aux concitoyens. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure Guilherme, les finances publiques et la démocratie, c'est pas la démocratie illibérale, c'est la démocratie libérale, comme il l'a dit. Et la démocratie libérale, elle a besoin de finances publiques, d'utilisation de finances publiques dans lesquelles nous ayons confiance, nous les citoyens, et nous ayons confiance pour la réalisation de notre bien-être et pas pour la réalisation de notre extermination. Vous savez, les lemmings, à certains moments de leur vie, vont tous se jeter dans la mer. On ne sait pas trop pourquoi, en tout cas moi je ne le sais pas. C'est totalement absurde, mais nous sommes de véritables lemmings en ce moment. Nous sommes en train de nous suicider collectivement sur la planète, pas seulement pour des raisons liées aux problèmes dans l'environnement, mais pour des raisons liées à je ne sais quoi qui fait que nous sommes agressifs les uns envers les autres. C'est stupide. Nous pourrions vivre parfaitement bien, je l'ai dit, avec toutes les possibilités que nous offrent les finances publiques aujourd'hui, si nous les utilisions à bon escient. Alors, je crois que je ne fais que poursuivre ce qu'a dit Guilherme tout à l'heure. Mais je crois que c'est un discours de sagesse que vous avez prononcé, Guilherme. Et ça ne m'étonne pas parce que, comme l'a dit José, nous nous connaissons depuis longtemps et je sais quels sont vos sentiments par rapport à notre vie en société. Donc, que je partage complètement, comme vous le savez aussi. Donc, par conséquent, je vous remercie les uns et les autres parce que il faut quand même rester ici pour discuter de cette question. Et je voudrais remercier le tribunal d'Acontas et José par la même occasion avec toute son équipe et remercier les intervenants français qui ont eu la gentillesse d'accepter notre invitation. Merci à vous, merci beaucoup et j'espère que nous aurons de bonnes journées devant nous, des jours meilleurs que ceux que nous avons connus jusqu'alors. Merci.
Merci beaucoup, cher Michel. Maintenant, seulement 2 mots avant de... Vou falar português. Peço desculpa. 2 palavras antes de encerrar o nosso colóquio. Eu saio daqui deste colóquio muito enriquecido, tirei muitas notas que me vão ser muito úteis, mas gostaria só de deixar uma mensagem final. Tivemos aqui a discutir as questões ligadas à obtenção de recursos, não é? A justiça fiscal, a gestão dos recursos, a sua afetação. Vimos também as questões ligadas à pluridimensionalidade das finanças públicas e aos vários aspectos que nós devemos ter em atenção, no que a universidade ocupa também um papel extremamente importante. Eu lembro, por exemplo, nestes 2 anos, os decisões financeiras tomaram em grande parte das questões ligadas à crise sanitária as suas decisões com base na ciência, não é? Com base nos cientistas, não é? Quantas vezes vimos decisões financeiras? Vamos aguardar o que a ciência nos diz para tomarmos as boas decisões. E é por isso que este casamento entre os tribunais de contas francês e português e as universidades, não é? A Fundafip, a Sorbonne, a Universidade de Lisboa, outras universidades, através dos oradores que nós aqui temos, é um casamento que tem dado imensos frutos. E por isso eu sinto-me muito bem com isso, e a mensagem que eu então deste dia gostaria de transmitir, e para que pensemos nela, é a seguinte: a justiça fiscal que nós estivemos hoje a falar poderá também ser aferida e medida através do bom uso dos recursos públicos e dos resultados e das contrapartidas que esse uso dos recursos públicos produz. Não é verdade? E, portanto, aí a gestão tem um bom importante. E o controle externo e o controle interno, temos aqui um papel extremamente importante, que é verificar se a gestão dos recursos públicos é feita de acordo com os bons princípios e, portanto, ajudar também a que a justiça fiscal, em função deste critério, porque há outros, também possa ser aferida de uma forma qualitativamente melhor. E nisso o controle tem um papel extremamente importante, seja o controle interno, seja o controle externo. E é hora de agradecer sobretudo aos nossos conferencistas, palestrantes, franceses e portugueses. Muito obrigado pelo enriquecimento que trouxeram a estes temas que nós escolhemos, nós da organização. Um agradecimento especial à Fundafip, através dos professores Michel Bouvier e Marie-Christine Esclasson, à Universidade de Lisboa, ao IDEF, na pessoa do professor Eduardo Paz Ferreira. Muito obrigado, muito grande, por esta colaboração tão profícua. Gostaria também de agradecer a todos os participantes pela atenção que tiveram, e certamente daqui também sairão ideias boas para o nosso dia-a-dia. Agradecer à equipa do Tribunal de Contas, na pessoa do Sr. Diretor-Geral do Tribunal de Contas, Conselheiro Fernando Oliveira e Silva, a dedicação e empenhamento